Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 4 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 5 minutos, no Brasil, 16 e 5 da tarde. No 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, a gente está no bico de uma figura triangular que muito provavelmente vai explodir em direção à aresta superior da nossa cunha. A gente vai para 28.250 no mínimo. O diário que estava com um candlezinho vendedor doji, agora reverteu para um doji comprador. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 27.298. Recuamos para 27.188. A gente está tentando superar a mediana do canal de Keltner, que está meio que se confundindo com a aresta superior dessa cunha aqui. Agora o gráfico mais interessante hoje é o gráfico semanal, já que a plotagem desse candle comprador no semanal, o desenho desse candle termina em poucas horas na virada da VWAP de domingo para segunda. Então a gente vai concluir o desenho desse candle aqui no Heikin Nash como um candle comprador, depois de 1, 2, 3 candles vendedores no semanal. Lembrando que no semanal, quando a gente inicia com um candle comprador no Heikin Nash, sempre ocorre uma inércia movimentacional muito interessante, que provavelmente vai levar a BTC para o target da nossa onda 5, lá em 36 mil dólares. No gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal do mês 6, que ainda está muito tímida, ainda não revelou a sua personalidade, a gente voltou a estressar a Upper. Então é bem provável que com essa sequência de candles compradores aqui no 6 horas, a gente estresse aqui, teste esse patamar da aresta superior dessa grande cunha ali próximo de 28 mil dólares. Pode bater 28.200, pode bater 28 mil, é para lá que a gente vai. Se ficar mais obtusa a pernada, vai bater 28.100. Se ficar mais aberto, vai bater próximo de 28 mil. No intraday, a BTC segue um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP, acumulou aqui na altura da VWAP, depois foi para upper, acumulou, voltou para VWAP e agora está transitando levemente acima da VWAP no intraday. Hoje todos os sinais no Copy Trade fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Na sala de sinais para o SDT fechou no gain com lucro no bolso dos assinantes. O par BTC, DOT BTC já vai fechar no gain com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, perdas em razão do hack do DEX Wallet, Atomic Wallet, chegam a 35 milhões de dólares. Um usuário apenas reportou uma perda de mais de 7 milhões de dólares, 7,95 milhões de dólares. Infelizmente, gente, só teve os ativos criptos roubados quem fez o último update sugerido pelo Atomic Wallet. Eu não fiz esse update. Quem tem o Atomic Wallet com a versão 2.69.12 e anteriores, né, não sofreram nenhum problema com a perda das private keys. Quem fez o update sugerido pelo próprio Atomic Wallet, para quem abriu o Atomic Wallet nos últimos dias, ele sugeria o último update. Quem fez esse update acabou tendo as private keys roubadas. Na verdade, os hackers parece que invadiram o servidor da Atomic Wallet, sugeriram esse download do update e com isso eles colocaram um arquivo malicioso dentro do Atomic Wallet. É complicado. Pode ser que eu tenha tido sorte, mas eu estava meio desconfiado desse último update. Na verdade, eu não tenho feito o update há alguns meses do Atomic Wallet, justamente porque eu estava lendo um relatório sobre segurança. Mas enfim, fica esse registro, é muito complicado. O grosso do nosso ativo cripto tem que estar num dispositivo DEX cuja private key fique custodiada fora do dispositivo onde a gente esteja navegando, num hardware wallet, como o Ledger Nano. É muito arriscado colocar o grosso do nosso patrimônio cripto em hot wallets como MetaMask, Atomic Wallet, enfim, qualquer desses onde a private key fica custodiada no mesmo dispositivo onde a gente está navegando, o que não acontece com um Ledger Nano ou um Trezor.
porque a private key fica fora do dispositivo onde a gente está navegando, é muito complicado manter o grosso do nosso patrimônio cripto nesse tipo de hot wallet, como acontece com o Atomic Wallet. Mas enfim, serve de lição para quem ainda não tenha alocado e custodiado o patrimônio cripto num hardware wallet, mas enfim, fica esse registro. E legisladores norte-americanos capitaneados pelos republicanos do Senado da República norte-americana apresentaram um projeto de lei que vai criar uma estrutura funcional para a regulamentação criptográfica. É um rascunho de um projeto de lei que provavelmente vai ser o marco legal dos criptoativos na jurisdição norte-americana. Os eleitores estão pressionando os legisladores porque querem clareza regulamentar, já que até os usuários e os eleitores estão percebendo que os Estados Unidos estão ficando de fora dessa corrida maluca que é a corrida da indústria criptográfica. A União Europeia já tem o marco legal, o MiCA, o Market in Crypto Assets. A boa parte do Reino Unido existe já uma legislação no Reino Unido regulando boa parte das relações entre usuários e a indústria criptográfica, e isso não acontece nos Estados Unidos, já que a SEC, a seu bel prazer, define um token, um ativo criptográfico como security, como um valor mobiliário, em contrapartida, em outros casos, de forma totalmente subjetiva, eles definem como commodity e colocam a cargo de outro regulador, ou seja, essa balbúrdia em algum momento teria que terminar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Arábia Saudita anunciou agora no domingo o corte na produção de petróleo em mais de 1 milhão de barris dia. Vai ser bom para a Bolsa Brasileira, já que a Petrobras é o que comanda uma eventual alta da Bovespa. Mas enfim, isso vai pressionar também a próxima reunião do Fed, que está com um problemão na mesa. Primeiro, os dados do payroll deram conta de que a expectativa de criação de 180 mil novas vagas de empregos não agrícolas, né? E acabou confirmando 339 mil novas vagas de empregos urbanos, colocou o Fed numa situação ridícula, porque eles achavam que em algum momento a taxa básica em 5%, a taxa básica de juros, ia surtir efeito e ia arrefecer a economia norte-americana. Mas nada disso aconteceu, a economia norte-americana segue bombando e o Fed tem, além desse problema da economia muito pujante, agora o corte da produção de petróleo pela OPEP agora no domingo, que vai pressionar ainda mais a inflação dos Estados Unidos. E como se tragédia pouca não fosse suficiente, agora o Fed vai ter que lidar com a necessidade de recomposição do caixa do Tesouro norte-americano, que precisa de nada mais, nada menos que 800 bilhões de dólares para ontem, 0,8 trilhões para ontem. E alguns economistas estão dando conta que o mercado não tem essa liquidez para repor o Tesouro norte-americano e que o Fed vai ter que criar uma conta contábil lá no seu balanço patrimonial para que os bancos absorvam essa encrenca. O Fed tem milhões de maneiras de imprimir dinheiro. Uma delas é aumentando o crédito para o setor bancário ir lá e absorver essa montanha de shitcoin. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Com certeza, tudo isso é muito bom para a BTC. E uma grande discussão começa a acontecer na sociedade americana. O presidente Joe Biden está pedindo aos eleitores que o mantenham na Casa Branca até os seus 86 anos. Na verdade, ele vai ter quase 87 anos de idade quando ele terminar um virtual segundo mandato. Porém, a conservadora sociedade norte-americana acha que ele talvez esteja muito idoso para ocupar o cargo mais poderoso do planeta. Quem convive com Joe Biden sabe que ele tem um tirocínio e uma velocidade de raciocínio melhor do que muito jovem. O problema é que em alguns momentos a imprensa e a própria sociedade percebe o oposto,
Ele agora, na diplomação numa academia militar, acabou tropeçando num saco plástico, algo que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer jovem ou uma pessoa de meia idade ou com um idoso, como aconteceu com ele. Mas a imagem que ele às vezes transpassa para a sociedade americana é de alguém que talvez não esteja na sua plenitude das capacidades mentais. Mas enfim, quem conhece o Joe Biden com mais proximidade sabe que ele goza de uma perfeita rigidez mental e um tirocínio que deixa muito jovem no chinelo, com a velocidade de raciocínio. Mas o fato é que a sociedade americana talvez não perceba dessa maneira. Então, nessa corrida presidencial, pela primeira vez, a idade pode eventualmente ser um divisor de águas. Pessoal, a BTC segue acumulando. Agora aqui no 6 horas a gente está desenhando mais um candle comprador. Muito provavelmente a gente só vai descansar em 28.100, confirmando aqui a nossa cunha no gráfico de 4 horas. No meu indicador de micro tendência de alta, aqui a gente reverteu, a gente estava numa micro tendência de alta, reverteu para uma micro tendência de baixa, as bolinhas migraram para cima, mas a gente está quase retomando a micro tendência de alta. Na verdade, a gente está desenhando aqui uma subcunha triangular dentro do triângulo mais amplo, que provavelmente vai explodir em direção a 28.200, 28.300. Tá bom, pessoal? Aqui no MACD, ambas as linhas exponencial curta e lenta estão rapidamente migrando para a banda superior da métrica. Quando isso acontece, como aconteceu aqui, ó, olha o que aconteceu. A BTC pulou de 26.700 em direção a 28.508. Ou seja, pode ser que com a migração de ambas as exponenciais, a mesma movimentação ocorra dessa maneira. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até